Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse seja um dos textos mais famosos do apóstolo Paulo, que na ocasião preso em Roma, escreve essa carta encorajando os irmãos da igreja de Filipos. E eu te pergunto, como um homem, mesmo preso, depois de passar por tanta aflição, escassez e fome, encontra força e animosidade para encorajar aquela igreja e falar essa célebre frase: tudo posso naquele que me fortalece. No capítulo 4, a partir do versículo 4, nós começamos a entender o segredo de Paulo. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui está, muitas vezes, as pessoas quando passam por aflições, por tribulações, a primeira pergunta e a primeira reação é a murmuração, e elas falam: aonde está o Senhor quando eu mais preciso? Paulo começa encorajando a igreja, pedindo para alegrar-se e dizendo: perto está o Senhor. As circunstâncias não traziam ou levavam para distante o Senhor de Paulo e nem o Senhor daquela igreja. Lembrando do episódio tão célebre, quando Paulo, junto com Silas, se alegra de tal forma na presença de Deus que rompe as cadeias daquela prisão. A murmuração nunca foi o melhor caminho para que nós possamos vencer todas as contendas. Charles Spurgeon dizia: a murmuração é o equivalente espiritual ao veneno, matará sua alma e arruinará sua felicidade. O próprio Paulo, no capítulo 2, versículo 14 de Filipenses, diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mais à frente, Paulo continua dizendo, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí eu te pergunto, você tem orado diante de Deus? Você tem apresentado diante de Deus a sua pequenez, a sua incapacidade de vencer a adversidade? Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de intimidade, de cumplicidade, de dependência, de simplesmente orar e pedir a Deus sabedoria, discernimento para entender e buscar a melhor forma de sair de toda aquela situação. Jesus nos ensina em Mateus 7, com a seguinte frase: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. Você tem buscado em Deus em oração a resposta para todas as suas perguntas? Por que você está vivendo essa situação? Ou você esqueceu que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, como diz o texto de Tiago? No encorajamento, Paulo continua a partir do versículo 8, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está nos ensinando a ocupar nossa mente com algo que edifica. Muitas vezes, no momento da tribulação, da adversidade, nós somos atraídos por pensar ou por conversas ou por falas negativas, falas que nos desanimam, sejam músicas, sejam vídeos, sejam episódios. A sua mente fica mais confusa, como os dardos inflamados do maligno na sua mente, atrapalhando todo o seu entendimento. Paulo nos convida a pensar as coisas do alto e não dessa terra. Sabe o que vai acontecer após essas 3 dicas? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assim ele fala lá ao final do capítulo 4, no versículo 7. Então você pode encher os pulmões e proclamar: tudo posso naquele que me fortalece. Alegrando-se no Senhor, sabendo que Ele está perto, orando, dividindo com Deus a sua angústia, a sua aflição, limpando a sua mente de pensamentos negativos, trazendo para o seu entendimento e para a sua mente só aquilo que edifica, que há algum louvor. Filipenses 4:9, Paulo conclui dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui ele fala praticar. Isso deve ser disciplina, o nosso tempo de oração com Deus, de se alegrar na sua presença, de trazer as coisas do alto à nossa mente, deve ser uma prática diária. E assim nós conseguimos poder todas as coisas naquele, só naquele que nos fortalece
verdadeiramente. Passe essa mensagem adiante se você foi abençoado. Se você quer abençoar alguém, compartilha, salva, curte, porque Deus é massa.